agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Nosso convidado desta semana é Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL Fluminense e pré-candidato a presidente da República. Ele pretende convencer seu partido a ter candidato próprio e apresentou-se como postulante para esse projeto com apoio de vários militantes do próprio partido. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Boa noite, Glauber. Obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-lo aqui conosco. Breno, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui dialogando contigo. Um prazer também. E que bom que a gente vai ter a oportunidade aí de fazer uma conversa livre, discutir os assuntos que vocês considerarem que possam ser interessantes para todas as pessoas que estão aqui acompanhando a transmissão. Glauber, nosso programa sempre começa com uma pergunta íntima. Onde e quando você nasceu? Breno, eu nasci em Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, região serrana, 150 quilômetros da capital, em 1982. Tenho 38 anos. Nova Friburgo, região serrana, cidade que faz frio, que faz calor. Faz frio. Quando começa ali o mês de maio, você começa um frio apertado, que normalmente vai até o mês de outubro. Já no mês de dezembro e janeiro, é chuva, muita chuva. Glauber, como é que foi tua vida até iniciar a militância política? Conta um pouco da tua história para os nossos espectadores conhecerem. Breno, eu sou filho de uma família de brisolistas, de pai e mãe médicos, minha mãe nordestina, de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi muito jovem ainda para fazer o curso de medicina no Rio de Janeiro. Chegou na cidade de Nova Friburgo sem conhecer quase ninguém. Lá conheceu meu pai, formou família no município. Tem uma irmã que se chama Ivana, e é muito presente na minha mente, na minha cabeça, essa infância atravessada pelos pronunciamentos de Brizola, pelas discussões políticas que aconteciam dentro de casa, uma militância também muito romântica, né? Quando Brizola ia fazer o seu discurso na televisão, naquela campanha presidencial de 89, se ele ia muito bem no discurso, a família ficava animada, né? Considerando que a partir dali as coisas iam mudar, e o contrário também era verdadeiro. Quando Brizola, a minha família considerava que ele não tinha ido muito bem, batia a depressão, você sentia isso também presente, né? Dentro do espaço de casa, familiar. E aí eu comecei a minha primeira lembrança é exatamente dessa militância brizolista que eu vivenciei ainda na minha residência. E depois também eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, ficar na casa de uma família muito engajada, e voltei dizendo que queria uma militância. Oi, desculpa, não te ouvi. Intercâmbio para onde? Eu fiquei um tempo em Sevilha, né? E fiquei na casa de uma revolucionária também, lutadora contra Franco e companhia, né? A PAC, Francisca Sánchez Tudela. E voltei dizendo, não, quero agora começar uma militância orgânica, me filiar a um partido político de esquerda, e comecei a fazer a avaliação dos mais variados programas dos partidos políticos, e naquela época, então, com os meus 17, 18 anos, eu me filiei ao Partido Socialista Brasileiro, onde permaneci até o ano de 2015, então me filiando ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. A sua mãe, além de também ser filiada ao PSB, ela foi prefeita da cidade, né? Do ano de 2001 ao ano de 2008, né? Foi prefeita por 8 anos no município de Nova Friburgo pelo PSB,
uma administração que dá o que falar. Se a gente começar aqui a conversar, né, o que foi a vivência nessa administração, eu participei, inclusive, ativamente da administração, né, como militante, também ocupando espaços na administração. Pra você ter uma ideia, Breno, no primeiro mandato, numa Câmara de 19 vereadores, só 2 apoiavam o governo. E a sustentação da administração se deu através de liminares judiciais e através da mobilização na rua, né? E já na segunda administração, aqueles que faziam oposição falada ao governo perderam todos, né? Na Câmara de Vereadores. Foi uma eleição muito casada, né? O que era o trabalho de eleição para uma Câmara que pudesse não trabalhar de maneira conservadora, a impedir aquilo que vinha acontecendo na cidade. Eu tenho muita honra de todo o trabalho que foi feito durante a administração da minha mãe. Na época, por exemplo, você ter uma ideia, não existia financiamento voltado exclusivamente para creches, e ela pega uma administração com 2 ou 3 creches e termina com mais de 40 creches, faz uma oficina escola de arte que atende a milhares de crianças das escolas públicas, zera o número de necessidade de vagas no ensino fundamental, consegue, em articulação, fazer com que, na época com o governo federal, inclusive, com que o município de Nova Friburgo tivesse Cefet, Universidade Federal Fluminense, faz a inauguração para o arrepio das elites locais de um teatro municipal chamado Ariano Suassuna, que inclusive teve a oportunidade de estar presente nessa inauguração, faz uma ação de um centro de inclusão de convivência da terceira idade que atende a mais de 3.000 idosos com as mais diferentes atividades, fez a inversão de prioridade, né? Teve uma disputa duríssima com a empresa de ônibus local. A primeira medida do governo foi abaixar o preço da passagem de ônibus, e essa disputa durou praticamente durante toda a administração, tentou quebrar o monopólio, a Câmara de Vereadores não permitiu que isso acontecesse, né? Tem muita história para contar do que foi essa administração, e muito me honra, inclusive, ter participado como militante e também fazendo parte do governo. Nova Friburgo é uma cidade tradicionalmente progressista ou conservadora? Então, assim, se você for fazer uma análise do que foi a votação de Bolsonaro nas últimas eleições, no segundo turno, teve mais de 70% dos votos, né? Então, fazendo a leitura do momento atual, você poderia dizer que é uma cidade prioritariamente, se for fazer uma avaliação das maiorias, conservadora. Ao mesmo tempo, na primeira eleição do Lula, Lula ganhou a eleição em Friburgo, teve essas 2 administrações que foram contra as elites locais e efetivamente populares, que derrotaram 2 grupos políticos que se revezavam no poder, né? Um grupo que era a desarticulação de tudo, que era do MDB local, e o grupo diretamente ligado à Arena e ligado à ditadura militar. Então, foi um rompimento com esses 2 grupos que se revezavam. Então, mas também no Rio de Janeiro, se você for pensar também as últimas eleições, no Rio de Janeiro, Bolsonaro ganhou praticamente em todos os municípios, inclusive na Baixada Fluminense, onde ele até então perdia de goleada. Então, assim, tem bairros populares com uma orientação claramente à esquerda, mas tem uma elite local poderosa e sempre com articulação política, com capacidade de intervir eleitoralmente para que os seus interesses possam estar sempre colocados em cima da mesa com muita força, né? É uma cidade que tem qual população, Nova Friburgo, atualmente? Friburgo está com aproximadamente 200 mil habitantes, com 150, 140, 150 mil eleitores, votam válidos aí numa eleição parlamentar, um pouco mais de 100 mil eleitores. E é uma cidade que tem um polo importante da indústria têxtil, né? Tem. Friburgo tem praticamente 50% da sua economia sustentada pelo chamado setor de moda íntima,
naquela migração que existiu das grandes empresas, principalmente ali da década de 70, essas empresas foram falindo e foram sendo formadas pequenas confecções e que hoje formam um polo importante de moda íntima. Além disso, é a segunda produtora de flor de corte do Brasil, tem uma produção significativa de metal mecânica, produção de couve-flor, que é a maior da América Latina, então tem uma economia razoavelmente diversificada. Agora, é o tipo de organização do trabalho em pequena produção, indústria têxtil, que não permitiu ter um movimento operário importante. Então, também no processo de formação da cidade de Nova Friburgo, isso já foi trabalho dos historiadores e continua sendo, né, a reflexão sobre o processo de formação da cidade, que é a Suíça alemã. Houve, no processo de constituição da cidade, inclusive da formação dela, uma tentativa de diminuir a capacidade de mobilização operária, onde as grandes empresas foram colocadas em polos diferentes do município, como uma estratégia de fazer com que os operários da cidade não conseguissem um processo de mobilização e de concentração no mesmo espaço. Tem hoje sindicatos que exercem um papel fundamental, importante, tem um fórum sindical e popular, que inclusive nesse período da pandemia está fazendo um trabalho fantástico de recolhimento e de distribuição de alimentos com tendas solidárias, mas existe também um trabalho permanente das elites locais em enfraquecer essa constituição do trabalho sindical. Mas tem sim sindicatos combativos, mas um boicote permanente das forças políticas locais. E essa foi a grande escola política, a primeira escola política, Nova Friburgo. Ah, sim, sem dúvida, né? É onde eu nasci, é onde eu me criei, é onde eu comecei a militância, é onde eu me filiei, é onde eu conheci as mais variadas forças políticas, é onde eu, criança, saía do colégio, deixava a mochila na casa da minha avó, ia para a Câmara de Vereadores e sentava lá. Já me chamava a atenção naquela época o que eram as primeiras sessões lotadas, né, com todo mundo acompanhando, aplaudindo, e depois, passado um pouco mais de um ano, as sessões vazias, né, o vereador que se comportava de um jeito no início já se comportava de forma completamente diferente depois. Eu acompanhei isso, vivi isso como criança, como jovem, de maneira intensa na cidade de Friburgo. Você foi eleito deputado depois dessa experiência na administração de Nova Friburgo, não é isso? Foi. Em 2006 foi minha primeira candidatura como deputado federal. Desculpa, não te ouvi. Qual foi a pergunta? Ficou como suplente na primeira eleição. Fiquei como suplente numa coligação que era PSB, PT, PCdoB. Alguns parlamentares do PT foram chamados para assumir cargos na administração. O Edson Santos, na época, foi ministro da Igualdade Racial. E, ao final, o Bittar foi ser secretário municipal na cidade do Rio de Janeiro, e aí eu assumi o mandato como deputado federal depois de ter sido suplente por aproximadamente 2 anos. E aí, em 2010, você se elegeu como membro titular da nossa nobre Câmara dos Deputados. Foi isso. Numa situação interessante, né? Porque lembra que eu te contei que houve uma alteração na Câmara de Vereadores de Friburgo, onde no primeiro mandato a gente só tinha o apoio de 2, e no segundo mandato a turma toda perdeu, e vereadores então aliados, pelo menos na campanha eleitoral, foram eleitos. E aí numa Câmara de 10 já, porque houve a diminuição do número de vereadores, se eu não me engano eu tinha o apoio de 6 vereadores, a administração municipal, né? Numa eleição onde só tinham 2 candidatos a deputados federais pela cidade, a primeira. A segunda, o cenário foi completamente adverso, né? A gente já não estava mais na administração municipal, na Câmara de Vereadores eu não tinha o apoio de nenhum, né? Ao mesmo tempo, fizeram todos os esforços das elites locais para que eu não vencesse as eleições, lançaram naquela, se não me engano, 7 ou 8 deputados federais no município, para que a eleição não fosse possível, mas não deu. Na segunda, aí, a gente já conseguiu, pelo trabalho que tinha feito nesse período curto aí de suplência como deputado federal, já houve a eleição para um mandato pleno de 4 anos. Mas já iniciando um trabalho que
parte das elites locais não entendiam como de esquerda, né? Ou parte daqueles até que votavam, porque foi uma votação que teve votos diversos, mas que já era com essa orientação, ocupando a praça pública, pelo menos uma vez por mês, estando em praça pública, prestando contas. Desde o primeiro ano de mandato, a gente reverteu a lógica das chamadas emendas individuais, fazendo encontros de emendas participativas, né? Coisa que a gente faz até hoje no mandato. No ano passado, foram 8.000 pessoas que participaram das plenárias, né, das emendas participativas, um pouco mais do que isso, se eu não me engano, e a gente não deixou de fazer isso desde o primeiro ano de mandato, e eu acho que essa forma de trabalho participativo, num cenário que era muito desfavorável para a reeleição, na minha avaliação, foi decisiva também para conseguir se eleger depois para o mandato pleno como deputado federal. Teu primeiro mandato pleno foi 2010, o segundo 14, você está no terceiro mandato. Se for contar o mandato como suplente, seria o quarto, se for os mandatos completos, terceiro. Por que você decidiu migrar do PSB para o PSOL? Breno, eu achei que tinha acabado como instrumento de transformação política, né? Diferente do PSOL, onde o PSB não se divide por correntes, né? Mas a gente representava lá no PSB o que era ali a esquerda do PSB, né? Luiz Erundina, Roberto Amaral, e eu sempre fui um militante disciplinado, né? Não abria divergência pública, achava, não, sou minoria hoje, mas amanhã essa posição pode ser majoritária, até o ano de 2014, onde eu efetivamente abri uma divergência pública com a decisão do PSB no apoio no segundo turno à eleição do Aécio. Essa é uma história engraçada, para não dizer trágica, né? Porque na véspera da reunião, inclusive, do Diretório Nacional, nos reunimos e alguns dos que estavam presentes na reunião diziam, não, amanhã no Diretório a gente vai conseguir a liberação, não vai ter problema não vai ser conflagrado, entre aspas, aí, esse apoio ao Aécio. E tinha um que defendia isso de maneira muito enfática, né? Dizia, não, isso não vai acontecer. E aí chega, né? Chega no dia seguinte, na reunião do diretório, cadê o cara, né? Estamos lá esperando, ele não chega, não aparece, o que tinha defendido com tanta ênfase no dia anterior. E quando chegou, chegou bem atrasado para votar a favor do apoio ao Aécio, no segundo turno das eleições. E aquilo começou a ter um caráter quase de consenso, e aí eu levantei, pedi a palavra, disse que aquela festa não era minha, que o que estava acontecendo ali era um absurdo, né? Que era a afirmação de um projeto de direita e que eu imaginava, do jeito que as coisas estavam acontecendo ali, que o próximo passo seria o candidato chegar à sala e que eu estava me despedindo, estava saindo dali e reafirmando uma posição que era de esquerda e que não poderia aceitar o que estava acontecendo. Ficou aquele cheiro de pum na festa, né? Aquela situação constrangedora. Só quem aplaudiu foi a moçada da juventude, que estava no fundo da sala, parte deles depois, inclusive, ingressaram no PSOL, e Luísa Erundina, que já tinha defendido a mesma posição nessa reunião, né? E algumas outras pessoas, poucas pessoas, tinham tido essa linha na reunião, e quando eu comecei, eu levantei para sair, dizendo que aquela festa não era minha, sair, Erundina também levantou, vamos, meu filho, vamos junto, eu vou contigo, vamos sair desse lugar. E saí eu e Erundina daquela reunião do diretório do PSB, e a partir dali eu já considerei que não existia mais possibilidade de permanecer naquele instrumento como instrumento de esquerda. A saída para o pessoal, ainda no primeiro ano de mandato, em 2015, foi uma consequência desse acúmulo, né? Claro que aquilo ali era o auge, mas foi uma situação que veio se acumulando ao longo do tempo. Galber, a pergunta do milhão. Por que você decidiu se lançar pré-candidato a presidente da República, aparentemente contrariando, até o momento, a posição majoritária da direção do PSOL? Então, quando eu tive os primeiros contatos para pensar nessa possibilidade, né, de algumas correntes políticas que formam o PSOL, eu respondia que ainda não era o momento, que tinham etapas a serem cumpridas e que eu considerava que o nome que, no primeiro momento, poderia desempenhar, até pela votação que tinha tido na eleição de São Paulo, chegando ao segundo turno, o maior município do Brasil, era o próprio Guilherme.
mas eu já tinha lançado, no início do ano, uma carta que se chamava Unidade na Esquerda para Dialogar com a Militância, onde eu falava das tarefas que eu considerava importantes na defesa de uma pré-candidatura. Quando o próprio Boulos define a sua predileção, né, da pré-candidatura a São Paulo, ao governo de São Paulo, se intensificaram essas conversas e eu considerei, então, naquele momento, que a defesa dos elementos da carta inicial para uma pré-candidatura estavam dados e que era necessário se colocar para a defesa daquelas tarefas e que o pessoal deveria fazer. Se você quiser, eu falo já dessas 3 tarefas agora que estavam na carta e que me levaram a aceitar esse desafio. Quais são as tarefas? Então, a primeira delas era né, de uma pré-candidatura que não terceirize todas as suas expectativas ou as suas energias para o espaço institucional ou para as eleições de 2022, o que, num primeiro momento, pode parecer contraditório, mas na nossa análise não é. Na nossa avaliação, isso exerce, inclusive, um sentido pedagógico em relação às outras pré-candidaturas que se colocam no campo da oposição. Demonstrar que a luta para tirar Bolsonaro e para fazer o enfrentamento ao bolsonarismo é para já, é para hoje, que não pode esperar o ano que vem para essa reversão. Por um conjunto de motivos também, né? Mais de 116 milhões de pessoas no Brasil estão passando por algum tipo de insegurança alimentar hoje, milhões dessas pessoas passando fome, mais milhões de pessoas diminuindo a quantidade de comida na mesa, outra quantidade expressiva sem saber se vão conseguir se alimentar nas próximas 24 horas. E, além disso, né, 470 mil pessoas pela política de morte tocada pelo governo federal em relação à pandemia e se aproveitando do período pandêmico para passar a boiada. Privatização da Eletrobras, já aprovaram a urgência da privatização dos Correios, PEC 186, votação da matéria que trata da autonomia do Banco Central. Então, essa luta tem que ser feita para agora e a gente considerava que, como primeira tarefa, era demonstrar que poderia existir uma pré-candidatura que se colocasse à disposição das lutas atuais, sem deixar tudo para o amanhã ou para as eleições de 2022. Segunda tarefa, a formação de uma plataforma de esquerda que conseguisse ter, ao mesmo tempo, radicalidade política, sem sectarismo, de maneira popular, sem abaixar as nossas bandeiras e trazendo elementos à pré-campanha nessa discussão que provavelmente outras pré-candidaturas não fariam. Do que eu estou falando objetivamente? A defesa de um programa que seja anticapitalista e que reforce publicamente a necessidade de fortalecer a estratégia socialista. Por exemplo, a gente na Carta Manifesto tem 4 eixos, um deles, que é derrotar o neoliberalismo e o rentismo, é assumir o compromisso de uma disputa a quente, de um referendo revogatório das privatizações e contra-reformas que estão sendo operadas, entre elas a Emenda Constitucional 95. Então, tudo aquilo que tem sido construído tem o objetivo de dar a dinâmica desse programa que, na nossa avaliação, precisa estar na ordem do dia, para que a gente possa ter uma candidatura que faça essas defesas e para tensionar também politicamente o conjunto das outras forças nesse debate que nós consideramos fundamental, importantíssimo. E a terceira, Breno, tarefa, a gente não vira as costas para esse sentimento que existe na vanguarda mais ampliada, na militância de esquerda, naqueles que rejeitam o governo de Jair Bolsonaro, que tem medo e preocupação numa continuidade desse governo, com todas as ameaças de fechamento de regime, e a gente acha que a pré-candidatura pode contribuir na tentativa, na colocação de energia para construir uma plataforma de esquerda dialogando com as outras forças políticas, também de esquerda. Agora, a gente estabelece limites evidentes e antecipados. Na nossa avaliação, não cabe nessa mesa a direita liberal, que se fantasia de centro, que forma um bloco de fato com a extrema-direita,
para a aplicação da agenda ultraliberal. Não cabe na nossa avaliação Dória, Moro, Mandetta, Maia, Paz, Leman e companhia. Alguns vão dizer, não, mas isso não é uma forma de dividir a esquerda? Não, de jeito nenhum. Na nossa avaliação, a gente quer um programa de esquerda que consiga dialogar com as outras forças políticas de esquerda. Quem tenta dividir a esquerda, na nossa avaliação, é a direita liberal, que procura capturar o nosso programa para que ele não seja apresentado para o conjunto da população brasileira. Alguns também vão dizer, mas isso é principismo. Também, na nossa avaliação, não. É uma reafirmação de princípios, evidentemente, mas tem aspectos, Breno, que são muito pragmáticos. A maioria da população brasileira rejeita a agenda ultraliberal. Quando o Datafolha perguntou, você é a favor da rodada de privatização, de cada 10 brasileiros, de 6 a 7 disseram que são contra. A mesma coisa na reforma trabalhista. Quando a gente dilui o nosso programa, deixando com que essa direita liberal capture parte daquilo que a gente quer apresentar, na nossa avaliação, a gente perde também potência política nesse diálogo que é fundamental. Resumindo, numa alegoria, né, mas que para a gente tem características muito práticas, né, entre fazer com que a Suzana Vieira deixe de ser lavajatista ou tentar disputá-la, ou disputar a população da Baixada Fluminense, a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que já votou contra a direita, mas que nas últimas eleições votou junto com a direita, na nossa avaliação, a esquerda não tem que ter dúvida, tem que disputar as camadas populares e, para isso, apresentar um projeto com essas características, na nossa avaliação, é uma necessidade. A nossa prioridade número 1 é derrotar Bolsonaro e enfrentar o bolsonarismo. E a gente acha que um projeto com radicalidade política a ser discutido com um ano de antecedência com o conjunto da sociedade ajuda nisso e não o contrário. Glauber, a maioria dos partidos e grupos de esquerda prega hoje, frente ao governo Bolsonaro, a unidade das forças progressistas. E é vista como confluência natural dessa unidade a candidatura do ex-presidente Lula. Você não teme ficar isolado com a sua postulação no momento em que a polarização entre a esquerda e Bolsonaro reforça muito a candidatura do ex-presidente Lula exatamente nessas camadas populares que você acha importante atrair? Breno, então, eu acho que assim, tem uma coisa em relação à qual eu não posso ser acusado, né? Eu acho que eu não posso ser acusado de sectário, não posso ser acusado de ter reforçado um discurso antipetista que resvalasse ou que fosse para o reacionarismo. Quando o ex-presidente Lula foi preso injustamente, eu estava lá, né, no caminhão, contra a prisão, e isso como uma consequência de uma mobilização que já vinha sendo feita. Desde o primeiro momento, fiz a confrontação com a representação da Operação Lava Jato. Quando o Moro ainda desfrutava de um grande apelo e aprovação popular, mais de 20 pontos além do que Jair Bolsonaro, quando não era moda fazer a confrontação a ele, entendendo o que era aquela representação e o que foi a Lava Jato, no sentido de fazer com que a agenda ultraliberal viesse a ser legitimada, eu fiz esse enfrentamento na Câmara dos Deputados, ou seja, eu não custeei o alambrado, né? Compreendendo isso... Desculpa, não te ouvi. Usando a clássica expressão do Brizola. É verdade, né? Brizola, quem dizia muito, quem utilizava muito essa expressão. Eu não fiz isso, né? Pelo contrário, né? Ou seja, nos momentos onde se exigia uma posição que fosse firme nesse enfrentamento, eu não deixei de fazer. Agora, o nosso objetivo principal é enfrentar e derrotar Bolsonaro. E não acredito no isolamento, uma pré-candidatura que nasce com a maioria da bancada do PSOL na Câmara Federal, que nasce com mais de 40% inicialmente da sua própria militância, se for representada pelas correntes políticas que apoiaram a pré-candidatura.
que nas teses que foram encaminhadas à direção nacional, para o Congresso Nacional do PSOL, já conta com mais assinaturas do que aquelas que ainda não se definiram por uma pré-candidatura própria, ou seja, já foi uma maioria. Isso vai se repetir no Congresso do partido? Depende. Talvez não, quem sabe, né? A gente está trabalhando por essa possibilidade, né? Vai se repetir na conferência eleitoral do ano que vem? Esperemos, né? Estamos trabalhando por isso. Mas ela já nasce com uma força e uma envergadura, na nossa avaliação, maior até do que era o imaginado. E aí tem duas observações que, na minha avaliação, são contraditórias. Quais são elas? Ou a candidatura, a pré-candidatura, é insignificante, ou ela pode exercer qualquer tipo de divisão ou fracionamento na esquerda. Porque se ela é insignificante, ela não exerce fracionamento nenhum, né? Se ela não é insignificante, ela também pode estabelecer todas as características de uma pré-candidatura que não venha a fragmentar esse sentimento que é legítimo de derrotar Bolsonaro. Ela pode auxiliar, ajudar nisso. Agora, acho que a pergunta ela também é fundamental que seja dirigida para as outras forças políticas. Existe uma moçada, uma garotada, uma juventude que tem cada vez mais colocado as suas energias para demonstrar a necessidade de radicalidade política que derrote Bolsonaro, mas que enfrente as estruturas que dão sustentação ao governo de Jair Bolsonaro e ao próprio bolsonarismo. A gente vai abrir mão de fazê-lo se as outras forças políticas da oposição reforçarem um projeto de esquerda com essa capacidade de enfrentamento. Eu concordo que a nossa pré-candidatura ela acaba perdendo força por incorporação. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se as outras forças políticas que dispõem de algum espaço no parlamento, da esquerda chamada institucional, reforçam uma aliança prioritariamente com as forças de direita, a nossa pré-candidatura ganha força inclusive na militância do PSOL, com a probabilidade concreta de se tornar majoritária no partido e ganha força, na minha avaliação, com o conjunto das forças da esquerda brasileira, bebendo aí na fonte do exemplo do que tem acontecido em outros países da América Latina, né? Bebendo na fonte do que tem acontecido na Colômbia, no Chile, no Peru, bebendo na fonte do que tem acontecido em vários outros países. Eu, inclusive, observo o contrário. Nos países onde houve uma tentativa de moderação excessiva do discurso para tentar dialogar com aquilo que seria o centro político, porque o centro mesmo a gente quer disputar, o que a gente não quer é a direita liberal que se fantasia de centro, né? O Maia não é centro, o Maia é direita. Agora, aquele trabalhador, aquele sujeito da classe trabalhadora que ainda não se define como de esquerda, nem como de direita, nem como centro, mas esse a gente quer fazer a disputa dele. Os países onde houve uma tentativa de moderação, como, por exemplo, o Equador, eu acompanhei lá a eleição de perto, inclusive tive a oportunidade de estar lá presente, o Arauz, por exemplo, fez esse papel, foi um desastre a campanha eleitoral, porque você sai de um governo que estava extremamente mal avaliado, aplicando a agenda neoliberal, e você faz a substituição como se tivesse um caráter de mudança por um outro governo neoliberal de um banqueiro, que era o Lasso, né? Eu acho que a nossa pré-candidatura exerce um tensionamento que é interessante para essas reflexões. Não acho que ela vá nem para o isolamento, nem para um processo de fracionamento. Ela vai para um diálogo necessário com o conjunto da população brasileira por uma radicalidade política que é fundamental no enfrentamento ao bolsonarismo. Uma questão um pouco da história do PSOL, Glauber. Nos últimos 5 anos, depois da derrubada da presidente Dilma, e aí teve a entrada do Guilherme Boulos no PSOL, a presidência do Juliano Medeiros, nesse período, o PSOL mudou sua linha política, abandonou uma linha que era criticada como de antipetismo, abandonou o apoio à Lava Jato, o PSOL participou
da resistência ao golpe de 2016 e da campanha Lula Livre, e passou a ter uma orientação centrada na construção de uma frente de esquerda, já nesse período do governo Bolsonaro, uma frente de esquerda que, evidentemente, inclui o PT, o PCdoB e assim por diante. Você discordou ou discorda dessa mudança operada pelo PSOL nos últimos 5 anos? Não, eu não discordo de um posicionamento político que busca unidade com as outras forças de esquerda para enfrentar Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Não tenho nenhuma dificuldade com isso. Inclusive, na Câmara dos Deputados, a gente compõe a chamada liderança da minoria e a chamada liderança da oposição, onde o conjunto de partidos de oposição da esquerda mais alargada estão lá presentes e fazendo essa disputa. Do que eu discordo, Breno? De maneira bem objetiva. Eu discordo da tese da frente ampla ou da frente amplíssima como um formato de apresentação de um programa para a sociedade brasileira. Porque não é. Ou seja, uma coisa é você fazer uma fotografia de unidade contra o fechamento do regime. Aí, inclusive, você pode tirar essa fotografia em determinados momentos, até para além do nosso campo. O que foi, por exemplo, a decisão do Alexandre de Moraes determinando e enquadrando o deputado bolsonarista lá do Rio de Janeiro, Daniel Silveira? Uma disputa entre a direita e a extrema-direita. E você não viu, da nossa parte, ninguém dizer o seguinte, não se pode fazer isso. Não, entendemos taticamente essa disputa e, inclusive, apoiamos, né, esse enquadramento. Agora, isso vai se converter, para mim, numa ilusão de que a prioridade tem que ser a formação de uma aliança com a direita para enfrentar Bolsonaro, nesse momento, eu acho que isso é um equívoco, é um erro. Por quê? Porque dilui o programa de esquerda que enfrente uma das estruturas que é a mais rejeitada do governo de Jair Bolsonaro. E eu me explico melhor. Na nossa avaliação, tem 3 estruturas prioritárias que sustentam o governo Bolsonaro. 3 agendas. A agenda ultraliberal de desmonte, que é a agenda Guedes, a agenda de ampliação do Estado penal, policial, punitivo e a agenda dos fundamentalismos diversos. Na segunda, na agenda de ampliação do Estado penal, policial, punitivo, a esquerda não será majoritária. A gente tem que trabalhar, tem que fazer um enfrentamento, mas a gente vai ter uma posição minoritária por aquilo que, historicamente, já está atravessado no imaginário popular, de que a cadeia é a solução para todo tipo de problema, e o bolsonarismo tenta dar uma surfada nessa onda. Nos fundamentalismos diversos, uma parcela significativa ainda da população acaba aderindo à parte das ideias, infelizmente, que são colocadas pelo bolsonarismo. E a gente tem que enfrentar. Eu acho que a gente não deve deixar de fazer o enfrentamento em nenhuma dessas frentes. Agora, aonde a gente tem maioria social? Na aplicação da agenda ultraliberal de Guedes. Nessa aliança entre o rentismo, entre a direita liberal e a extrema-direita, na aplicação da agenda de desmonte. Se a gente faz uma aliança com a direita que dá sustentação a essa agenda, a gente perde capacidade de dialogar com as maiorias sociais, com a maioria do povo, inclusive com aqueles que são minoria política de representação, mas que podem ser a maioria, não só eleitoral, mas a maioria social na rua para derrotar Bolsonaro. Então, essa é a minha discordância. Eu não tenho discordância num trabalho que procure articular as diversas forças de esquerda no enfrentamento a Bolsonaro. Agora, na nossa avaliação, não cabe nessa mesa, naquilo que a gente está enfrentando, na construção de um programa ou uma plataforma para a sociedade brasileira, essa aliança com a direita que forma um bloco de fato que está dando sustentação à política de desmonte de Bolsonaro, né? Aí no segundo turno são outros 500, né? Ou seja, claro. Segundo turno a gente trabalha para reduzir dano, né? No segundo turno, inclusive, a gente tem que trabalhar com todas as nossas forças e a prioridade número 1 é derrotar Bolsonaro. Agora, deixar de fazer essa discussão com um ano de antecedência, na minha avaliação, é um erro. Então, não tem divergência em relação a essa tentativa de construção de enfrentamento ao Bolsonaro com outras forças de esquerda. A divergência é até onde vai a tentativa de aliança com setores da direita para apresentar uma plataforma para o conjunto da sociedade, inclusive do ponto de vista eleitoral.
Mas vamos supor que dê tudo certo, que você seja escolhido candidato, pré-candidato a presidente pelo PSOL no Congresso do partido no segundo semestre. Você não acha que há um risco, caso você seja o candidato e tenha uma votação expressiva, de ser responsabilizado pela exclusão do ex-presidente Lula de um eventual segundo turno, supondo que sua candidatura possa tirar votos de Lula e abrir caminho para uma segunda volta entre o bolsonarismo e a oposição de direita? Breno, se no ano que vem, às vésperas da eleição, primeiro a gente espera derrotar Bolsonaro antes, né? Não terceirizar para 2022 e fazer um enfrentamento para que ele seja derrotado para já. Mas se às vésperas da eleição de 2022 a gente não tiver conseguido derrotar Bolsonaro, ele seja o candidato, e enfrente como principal força política o ex-presidente Lula, e a nossa candidatura for um risco a uma vitória no primeiro turno ou a uma ida ao segundo turno, é porque aquilo tudo que a gente está dizendo que está incubado, que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, que precisa ser apresentado pela esquerda radical, era verdade. E que tinha que ter sido feita essa discussão e não poderia ser deixado de fazê-la. Numa situação ou numa circunstância como essa, onde exista qualquer risco de vitória de Jair Bolsonaro, você pode ter certeza, né? Nós vamos ter a responsabilidade política e, de maneira alguma, a gente vai colocar em risco o que seja uma derrota de Jair Bolsonaro. Mas, se isso vier a acontecer, qualquer movimentação política tocada pela nossa pré-candidatura tem ainda mais força, porque ela vem com a legitimidade de um campo político que fez a discussão, que acumulou e que demonstrou, obviamente, que esse espaço não poderia ser deixado de lado. Então, essa hipótese, e que eu acho que a pergunta tem que ser feita mesmo, mas ela não existe. Por quê? Porque a gente teria a responsabilidade política num cenário como esse, com a prioridade número 1, que é derrotar Jair Bolsonaro. Mas se a sua candidatura não fosse exatamente um risco para a derrota de Jair Bolsonaro, mas um risco de ter um segundo turno entre o Bolsonaro e a oposição de direita? A nossa pré-candidatura, ela existe como força política exatamente para derrotar Bolsonaro e para derrotar a direita liberal que se fantasia de centro. Então, é nossa prioridade fazer com que esse bloco formado pela extrema-direita e pela direita liberal, em hipótese nenhuma, possa ser o segundo turno das eleições de 2022. A primeira resposta vale também para a segunda pergunta. A nossa responsabilidade política não vai deixar de existir num cenário como esse. Sobre uma outra questão. Claro que isso é uma discussão muito longa, vou te pedir uma resposta sintética, mas quais as principais divergências programáticas que você localiza entre tua pré-candidatura e as propostas petistas, essas que foram apresentadas no Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, publicado em setembro do ano passado? Porque o PT fala... Diga, por favor. Não, desculpa. Não, conclui. Pode falar. Não, porque você ia dizer, o PT fala, se você pudesse trazer alguns elementos... Não, algumas das questões que você levantou, por exemplo, a revogação da emenda constitucional do teto de gastos, também está presente nesse programa, né? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, a construção do nosso programa faz questão de dizer que está à disposição de um enfrentamento anticapitalista e de fortalecimento da estratégia socialista. Começa por aí. Segundo, a gente teve a formação de 4 eixos prioritários agora para que esse programa possa ser aprofundado. Nessa divisão de 4 eixos, a gente começa ali com pontos bem evidentes. O primeiro deles, derrotar o rentismo e o neoliberalismo. Derrotar o rentismo e o neoliberalismo incorpora algumas medidas e projetos políticos. O primeiro deles, Breno, e aí eu acho que já é uma diferença, a determinação de um referendo revogatório das
medidas de privatizações e contra-reformas. Isso é diferente não só porque traz a palavra referendo, porque é uma aposta política diferente. É a aposta de uma disputa que tem que ser realizada a quente, que não vai se submeter exclusivamente aos aspectos institucionais. Porque uma coisa é você dizer, não, eu vou mandar para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal uma proposta de revogação da emenda constitucional 95 ou das privatizações. Se você não tiver uma disputa quente de mobilização social, encaminhar ao parlamento com um formato que tem de funil, onde prioritariamente ele é dominado por forças conservadoras, é a não aprovação desse tipo de matéria. Então, primeiro, né, nós defendemos uma pré-candidatura que não se coloque limitada aos aspectos institucionais para as modificações que têm que ser realizadas, que têm que ser feitas. E, por isso, essa disputa quente nós consideramos fundamental. Segundo, para enfrentar o rentismo e o neoliberalismo, nós consideramos fundamental também um processo de estatização do sistema financeiro, a começar pelo Banco do Brasil, e sem qualquer possibilidade de abertura de capital da Caixa Econômica Federal. Eu assisti, inclusive, a sua live com o Walter Pomar e vi ali muito mais acordo do que desacordo em vários itens e elementos que foram trazidos, inclusive esse, né, que é um dos aspectos que ele trouxe na discussão. Terceiro, a gente traz um elemento novo, que não foi ainda encampado pela esquerda brasileira, mas que já tem sido discutido internacionalmente, que é o projeto do pleno emprego. O Estado como empregador de última instância, a garantia de recursos orçamentários para uma empregabilidade plena, tratando o emprego não como um favor do mercado ou do patrão, mas como um direito que deve ser garantido e com recursos orçamentários voltados para fazê-lo. Os liberais de plantão vão dizer, isso é impossível, não dá para fazer, ou então vão tentar ridicularizar, como tentaram também fazer, dizendo, vai ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Mas eu agradeço muito, inclusive aos companheiros, incluindo Davi Decastro, que ajudaram na formulação da proposta, mas isso já aconteceu em outras partes do mundo, seja como fato na zona rural indiana, seja no projeto de parte da equipe econômica do Bernie Sanders, na campanha presidencial dos Estados Unidos. Esse é um elemento novo que nenhum dos partidos de oposição, pelo menos que eu tenha visto, incorpora como elemento fundamental e importante. Um elemento também que a gente traz, e que aí divide, né, a esquerda, mas que a gente acha fundamental estar inserido no programa, nesse primeiro eixo, é um processo de auditoria da dívida pública brasileira, como um processo de criminalização da dívida, de jeito nenhum. Isso seria um grande equívoco, né? Para você garantir comida na mesa, para que você garanta que estruturalmente você consiga ter um Estado que garanta os direitos sociais, você pode ter que se endividar. Mas demonstrar o que é o sistema da dívida, inclusive fazendo o enfrentamento ao que ganharam os grandes capitalistas em relação a esse sistema, é algo que a gente considera que não pode deixar de fazer. Se você vai para o segundo eixo, tem mais uma alteração, Breno, na minha avaliação. Se alguns desses elementos estiverem no projeto do Partido dos Trabalhadores, por favor, me corrija, porque eu quero ter a oportunidade também de compreender mais tudo aquilo que estava. Eu não fiz a leitura completa de tudo aquilo que se colocou como fato, mas acompanho as intervenções políticas, as entrevistas que são dadas, inclusive discutindo essa proposta. Segundo, um eixo de garantia de direitos sociais de maneira universal, como saúde e educação. Provavelmente, nesse ponto, vai ter aí convergência. A divergência é no formato de fazer. Porque a gente defende, por exemplo, um super SUS. A gente defende que o CAC, o custo aluno qualidade, saia do papel. Que não seja só o que sobra do orçamento federal para a educação, mas que seja efetivamente o que precisa um padrão mínimo de qualidade nas mais variadas regiões e municípios, e o orçamento federal tendo que garantir esses recursos. Mas, na nossa avaliação, não dá para ter conciliação ou compatibilização com o setor privado sem que a disputa seja feita quente. Não dá para ser natural que, no período de pandemia,
os bilionários tenham se criado, inclusive no setor privado de saúde. Nós defendemos, então, uma ampliação exponencial da tributação sobre o setor privado, sobre as grandes corporações de saúde e educação, e a canalização imediata desses recursos para o fortalecimento dos serviços públicos de saúde e educação, numa disputa que tem que ser realizada a quente. No terceiro eixo, a gente fala de reforma agrária e reforma urbana para valer, sem essa realidade da concentração da terra e da riqueza que tem no nosso país, com a necessidade de enfrentar a política de destruição ambiental, com a preservação do conjunto dos nossos biomas, numa modificação, e aí a gente vai no ponto, né, do modelo que existe atualmente, que é o modelo agroexportador, para um modelo que possa beneficiar o que seja a agricultura familiar, a agroecologia, indo no enfrentamento, à ampliação da chamada fronteira agrícola. No quarto eixo do nosso programa, a gente fala da necessidade, no manifesto do programa, que ainda vai se aprofundar, da necessidade de fazer um enfrentamento ao que é a representação do racismo estrutural, do que é a representação do machismo, da LGBTfobia e do capacitismo. Alguns vão dizer, mas isso é identitarismo liberal? Não, de jeito nenhum. A gente se afasta do que é a representação do liberalismo. Mas a gente entende que na luta de classe que está aí, que está colocada, o fortalecimento da classe trabalhadora passa pela compreensão dos enfrentamentos e atravessamentos que existem na realidade brasileira, né? Que é atravessada pelo racismo estrutural, pelo machismo, pela LGBTfobia, pelo capacitismo. Então, a gente propõe planos decenais coordenados e executados por um conjunto de trabalhadores, organizações que têm um acúmulo nessa história de luta. Nesses 4 eixos e na formulação de um projeto que se quer anticapitalista e reforçando de maneira evidente e discutindo, levando isso para os debates, a estratégia socialista, eu acho que tem diferenças que são importantes e que precisam estar colocadas na mesa. Provavelmente a diferença mais importante tem a ver sobre o que fazer com o sistema financeiro. Também, né? Também, né? Essa é uma delas. Mas na disputa quente, assim, o que eu sinto muitas vezes em algumas das intervenções é que o processo de alteração da correlação de forças ou do que está dado se faz exclusivamente apostando que você vai ter uma maioria de deputados federais de esquerda para a aplicação de um programa. O que a gente diz, não, isso não é possível. Você tem que fazer uma disputa quente que faça a mobilização, que disputa para ter parlamentares de esquerda, mas que o governar, né, a colocação em prática de um projeto tem que ser feita com uma mobilização permanente, com a organização social de comitês que consiga fazê-lo de maneira cotidiana. Me perguntaram um dia desse, Breno, o seguinte: Cláudio, se você ganhar a presidência da República, qual vai ser a primeira medida do governo? A primeira medida não seria esperar o dia 1º de janeiro para executá-la, seria, no dia seguinte da eleição, percorrer todas as regiões do Brasil na formação de comitês de sustentação do referendo revogatório das medidas que foram apresentadas e aprovadas com a agenda ultraliberal. Essa, para mim, é também uma diferença de natureza significativa. Você defende a abertura de um processo constituinte? A gente ainda não acumulou como forças políticas que estão lá fazendo e contribuindo com o programa inicial. Eu, pessoalmente, vejo como uma possibilidade que foi perseguida e colocada em prática por outros países da América Latina, que o Brasil deixou de fazer, mas qualquer defesa de constituinte, ela tem que se afastar daquela que é a articulação da extrema-direita, que em determinados momentos tenta consolidar essa agenda, né? A gente ainda vai acumular, mas eu, pessoalmente, te diria, e quero dialogar isso com as outras forças políticas que estão construindo a pré-candidatura, que eu vejo como uma necessidade não ficar limitado aos aspectos institucionais que já estão colocados e avançar para um modelo que possa ser efetivamente
fomentador da mobilização popular à esquerda, sem flertar de maneira alguma com as iniciativas que a orientação de direita faz nesse sentido, mas sem se acomodar também com o que é a posição da direita liberal, que fica numa defesa do que seriam as instituições burguesas, como se esse fosse o fim, quando tem mais de 100 milhões de pessoas passando por algum tipo de necessidade alimentar, e eles trabalham para que você não tenha a possibilidade concreta de subverter essa lógica. Glauber, caso o teu partido se decida por uma chapa comum com o PT e outras agendas de esquerda, apoiando o ex-presidente Lula, você acompanhará essa decisão? Eu sou um militante disciplinado que procuro seguir o conjunto das decisões adotadas pelo PSOL e, evidentemente, aquilo que for tomado como decisão pelo PSOL vai ser a decisão que eu, como militante, irei acompanhar. Estamos chegando agora, ao fim. Agora, repito, viu, Breno? Aí só como, mais uma vez, um ponto e um elemento que eu acho que não pode deixar de ser colocado, né? Se os demais partidos de oposição seguirem com uma linha de conquistar setores da direita para fazer uma aliança que possa parecer mais palatável ao capital, a tendência, estou falando de tendência, evidentemente não posso falar pelo conjunto da militância, é que o que hoje é mais de 40% do partido possa ser uma posição majoritária, se não no Congresso, na Conferência Eleitoral do ano que vem. Entendi. Então, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu vou aqui fazer as perguntas clássicas de ping-pong do final do programa. Vamos nessa. Time de futebol. Flamengo. Livro inesquecível. Então, eu estou lendo um livro que é uma organização do Safatli sobre os escritos de Marighella. Estou gostando muito. E esse eu já terminei, mas estou relendo pontos do livro. E estou lendo também O que Fazer, do Lênin. A gente sempre precisa discutir o que fazer, né? Música preferida? Música preferida, eu gosto de tudo. Gosto de forró, mas gosto de samba, mas tenho ouvido muito também um grupo que Samia me apresentou na pandemia, que é o Radiohead. De vez em quando estou ligado nele. Radiohead. Ah, Radiohead. Isso. Filme marcante. Filme marcante. Cinema Paradiso. Ídolo político. Desculpa, não ouvi? Ídolo político. Hugo Rafael Chávez Frias, nascido em Sabaneta de Barinas. Evento histórico do qual gostaria de ter participado. O que está por vir? Nome que terá seu filho que está quase para nascer. Hugo. Em homenagem ao Hugo Chávez? Olha, é uma homenagem dupla, né? Uma homenagem de pai e de mãe, né? E aí se chegou a uma composição que, ao mesmo tempo, Hugo Rafael Chávez Frias é uma homenagem a Hugo Chávez e a homenagem que Samia também faz é a Hugo Moreno. Glauber, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa. Breno, eu quero te agradecer mais uma vez aqui pela oportunidade de estar trocando essa ideia, tendo a oportunidade de fazer um papo aí livre, bacana. Eu estou à disposição para que a gente possa continuar mantendo esse diálogo. Muito obrigado, viu? A você e a todos que acompanharam a transmissão. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nosso convidado foi Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL Fluminense e pré-candidato à presidência da República.